Nesse vídeo, você vai ver o poder de grandes amortizações dentro de um financiamento que utiliza a tabela SAC. Nós vamos utilizar esse simulador de amortizações que você está vendo na sua tela, que é uma planilha de tabela SAC do Excel Genial, para fazer essas simulações e você entender os resultados que vão ser gerados. Caso você se interesse por esse material, ele está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Essa planilha, ela faz exatamente o que eu acabei de dizer. Ela permite que você tenha não só todo o desenvolvimento do financiamento sendo mostrado para você por meio dessa tabela aqui ao lado, como também ela te dá a possibilidade de fazer amortizações. Então você percebe que todo um financiamento é desenrolado aqui, eu já vou entrar nesse detalhe, só que em cada um dos meses aqui você consegue inserir uma amortização, seja ela no período ou na parcela, e nós vamos ver nesse vídeo como que você consegue ao longo do tempo economizar em razão de fazer grandes amortizações. Então, se você tiver um 13º, se você tiver o próprio fundo de garantia, participação nos lucros, enfim, esses valores que vêm um pouco acima do que a gente costuma receber costumeiramente, isso aqui amortizando seu financiamento dá um efeito bastante importante no fim do período. Então, como que nós temos que entrar com os dados aqui na planilha para que ela receba suas informações e transforme em toda essa projeção que você está vendo aqui? A planilha não pede muitos dados, na verdade ela pede 5 dados. Ela pede o seu valor de entrada, então você vai aqui nessa célula em cinza, você coloca o valor financiado, esse efetivamente sim é usado para calcular o financiamento, porque o valor de entrada, você sabe, é só para você entender a composição do bem que você está pagando, não necessariamente, ou melhor dizendo, isso não vai de fato para o financiamento, só vai, é claro, impactar outras variáveis como percentual financiado. A taxa ao ano do seu financiamento você insere aqui abaixo, o número de prestações e também eventuais custos extras, que sempre tem, né, uma taxinha de administração e coisas do tipo. Então, os dados que você vai entrar na planilha são esses que você está vendo aqui nas células em cinza, da célula E6 até a E10. As outras células que estão em azul, verde, nessa aba aqui, e toda essa simulação que é feita aqui ao lado, é tudo cálculo que a planilha já traz com ela. Então, olha só, o total do bem ela já consegue calcular que é 330 mil. A primeira parcela com essa taxa ao ano, ela converte em taxa ao mês e já calcula para você o valor da primeira parcela. Lembrando que a SAC é o sistema de amortização constante, então todo mês você vai amortizar a mesma quantidade do principal e a parcela vai caindo ao longo do tempo, porque os juros que vão complementar o principal para chegar na sua parcela, eles vão cada vez mais incidir em valores menores de saldo devedor. Então por isso que a sua parcela cai ao longo do tempo e a primeira acaba sendo a maior. E aí aqui ao lado direito nós temos resultados do financiamento. Então se você não fizer nenhuma amortização, você paga 85 mil de entrada, você paga 570 mil de parcelas, você paga 32 mil nessas taxinhas aqui ó, de R$ 91 que parecem inofensivas. Ao longo de 360 meses você vai gastar 32 mil e não tem nada em amortização. Então o total gasto é de 688 mil, lembrando que o valor do bem é 330, então ao longo do percurso aqui você paga 2,086 o valor do bem e gasta 30 anos para quitar esse financiamento. Ponto. Esse é o cenário sem amortizações, sem nenhuma amortização sendo feita. Eu vou até criar uma aba aqui, lembrando que isso não vai na planilha, então o que vai aqui é esse material que você está vendo, eu vou só criar uma aba para você ver aqui ao lado, ó. Lembrando que essa aba eu estou criando agora, ela não acompanha a planilha. É só você, na dúvida, também criar uma aba aí no seu Excel e você vai ter essa informação. Então, olha só, eu colo esse valor, deixa eu só dar uma formatadinha para ele ficar um pouco mais bonito, e vou colocar aqui, ó, valor total sem amortizações. Então aqui você já consegue ver que ao longo do financiamento a gente gastou 688 mil. Vou colocar um zoom aqui para dar uma melhorada. Esse é o valor que nós gastamos ao longo do financiamento. E aí eu vou colocar algumas amortizações grandes. Então grandes valores de amortizações para a gente ver o impacto no financiamento. Eu vou supor que depois de 24 meses, ou seja, depois de 2 anos que o financiamento já está rodando, eu vou fazer uma amortização. Então, olha só, nós temos aqui um financiamento de 245 mil, eu vou supor que eu vou dar de amortização 30 mil, que é um valor bastante considerável. É um valor bastante robusto, já dá para ser considerado uma amortização grande, e eu vou simular que eu estou fazendo uma amortização de 30 mil. Esse 30 mil eu tenho que escolher tanto aqui na planilha, quanto lá no financiamento, quando você for fazer essa amortização, você tem que escolher se você vai fazer no período, ou seja,
se você vai manter a sua parcela no patamar que estava anteriormente e vai diminuir o número de meses que falta para você quitar, então você vem aqui e escolhe período, ou se você vai diminuir a parcela. Aí é claro que nesse caso manteria-se o prazo e a parcela cairia de patamar. Então você vem aqui e coloca a parcela. Nós vamos simular os dois casos aqui, 30 mil no período e 30 mil na parcela, conforme eu acabei de mostrar para você. Quando eu aloco 30 mil no período, o que acontece? Olha a minha coluna K. Quantas parcelas faltam? Quando eu fiz isso, faltava 336. Por quê? Eu estou na parcela 24, já andei 24, falta 336 e aí completaria as 360. Só que quando eu escolho no período, a parcela seguinte já vai estar faltando 219. Então, cai bastante o meu número de parcelas restantes, cai consideravelmente com eu dando aqui 30 mil. Então, esse é um ganho que você tem. Você economiza alguns anos aqui da sua vida, da sua dívida, com essa amortização bastante robusta. Efetivamente, no financiamento, o que nós vemos? Nós vemos agora um total gasto de 556. O total em amortizações próximo ali dos 30 mil e reduz consideravelmente o que você gasta em parcelas. E também nas taxas, né? Porque você vai estar encurtando o seu período. Então, por isso que nós temos só 556 mil gastos agora. Então, olha só, aqui é com amortização de 30k no período. Então, com essa amortização, nós temos o cenário de cair de 688 para 556. Se eu fizer esse menos esse, dá uma diferença de 132 mil. Olha a economia que você tem, porque você decidiu lá no mês de número 24 fazer uma amortização de 30 mil. E esse valor, embora bastante robusto, pode ser um fundo de garantia que acabou acumulando. E o fundo de garantia não é nenhum absurdo. É claro que a magnitude desse valor é o que vai alterar, mas o fundo de garantia, quando você tem o fundo de garantia, a cada 24 meses você pode sacar e dar como amortização aqui no seu financiamento. Então nós estamos tratando de um caso totalmente real. O que pode mudar para a sua vida é possivelmente aqui a magnitude desse valor. Agora vamos simular na parcela. Então olha só, minha parcela, ela mantém o prazo, na verdade, de um mês para o outro, mas cai bastante a parcela, cai quase R$300 aqui. Nesse cenário, ó, o valor total gasto é de 651. Eu mantenho os 30 anos, reduzo ainda o que eu estou gastando em relação ao que eu tinha sem amortização, mas cai menos, né? Se eu tiver aqui, ó, o 651, deixa eu já confeccionar essa coluna toda aqui para ela ficar no layoutzinho. Se eu trazer ela com 651, isso aqui é com amortização de 30k na parcela. Eu vou ter uma diferença de, nesse caso, 37 mil. Então, sim, eu economizo, é um montante que me faz economizar. Esses 37 mil aqui já é valor a menos, considerando a amortização. Então, mesmo eu dando 30 mil de amortização, eu ganho muito na redução de parcela, a ponto de economizar quase 40 mil. Mas ainda assim, no fim das contas, em relação à amortização que eu fiz no período, é bem menor. Acaba ficando bem menor o impacto. Então, é claro que no período é um pouco mais vantajoso, mas tem alguns movimentos que você consegue fazer na amortização de parcela que te garante um patamar depois de ganho muito próximo do período também. Não vou necessariamente destacar nesse vídeo, mas eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu uso esse simulador para mostrar isso efetivamente para você. Então, olha só, no período é um cenário que nós economizamos bem. Se eu trazer aqui de novo no período, ó, eu tenho esse belo cenário de economia sendo montado. Se eu fizer isso de forma repetida, ou seja, pegar um grande montante, colocar ele no mês 24, depois eu vou pegar o mesmo montante, vou colocar no 48, que seria novamente depois de 2 anos. Depois eu vou pegar esse outro montante e colocar no mês de 72, que é novamente depois de 2 anos. E aí eu nem sei se no mês de número 96 ainda coube, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei sempre a cada 24 meses um montante de 30 mil fazendo amortização. Quando eu vejo o resultado disso, o meu financiamento cai para 454 mil. Na verdade, 1,4 é o valor que eu gastei em relação ao valor do bem. Lembrando que o valor do bem era 330 mil, eu estou gastando 450. E levei 9 anos e meio. Então não levei os 30 anos que eu tinha combinado com o banco. Gastei muito menos tempo, então me livrei da dívida muito menos. Isso porque eu consegui fazer amortizações bastante consistentes e de altos valores aqui ao longo do tempo. Então é claro que
essa realidade vai ser adequada à vida de cada um. Às vezes você tem um valor importante a receber de 13º que você consegue poupar, às vezes a sua empresa paga participação nos lucros, às vezes você tem esse valor, como eu citei aqui, o valor do fundo de garantia, às vezes você tem uma herança que está para receber, às vezes você tem algum fluxo de caixa onde o montante vai ser muito alto e você pode usar isso para amortizar o seu financiamento, reduzir um pouco a sua dívida e, consequentemente, pagar menos juros e quitar esse financiamento antes. Para conseguir fazer essas simulações, eu recomendo bastante que você dê uma olhada nessa planilha, porque ela faz tudo isso para você e facilita um pouco o seu planejamento e até a sua visão de futuro para ver onde você pode chegar e quando. Caso você tenha gostado desse material, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Destaco também que existe um vídeo similar a esse para uma planilha que é praticamente igual a essa, só que de tabela price. Então é a mesma lógica, só que com a tabela price. Então você conseguirá, independentemente aqui do modelo saque ou price, ter uma planilha dessa de bastante qualidade à sua disposição. Não perca a oportunidade de ter um material bastante rico te ajudando a planejar o futuro e quitar a sua dívida muito antes do tempo. Nós nos vemos por aí e até mais.